Abre o 26. Lucas 20, de 27 a 47. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém sendo casado, e contudo não deixar filhos, seu irmão case com a viúva e suscite descendência do falecido. Os saduceus eram um dos dois grupos mais importantes religiosos da época. O outro eram os fariseus. Os saduceus eram mais pragmáticos, mais políticos. Provavelmente eram da aristocracia, do clã aristocrático dos sumos sacerdotes asmonianos, que haviam substituído a linhagem sacerdotal arônica no tempo do imperador do Império Sírio, Antíoco. Ele não estava nem ligando para esse negócio de sacerdócio, ele estava lá quem interessasse a ele. Nomeava o sumo sacerdote. Então, esses saduceus, eles eram pragmáticos. Eles não acreditavam em ressurreição, já os fariseus acreditavam. E também não acreditavam na validade da Torá oral. E eles e os fariseus viviam em debates, porque os fariseus entendiam que estes saduceus estavam desvirtuando a Torá, né? Desvirtuando o povo, porque faziam com que o povo não acreditasse na Torá. Enfim, é uma discussão teológica que não é o nosso caso aqui. O que nos interessa é que os saduceus, como eram muito pragmáticos, acreditavam no aqui e agora, eles não acreditavam no negócio de ressurreição, não. Sempre lembrando, ressurreição é tornar a viver a mesma pessoa, o mesmo psique, a mesma alma, a mesma personalidade. E reencarnação é uma volta, né, em várias personalidades. Perguntaram para Jesus. A lei de Moisés diz que se uma mulher casa com um homem e esse homem morre e não deixa filhos, o irmão dele deve casar com ela de novo, né, para suscitar descendência àquele que morreu, porque ninguém podia ficar sem descendente em Israel. O nome tinha que ser perpetuado. E era dessa forma que se fazia. Agora eles vão colocar a pergunta que nós já ouvimos no outro relato de outro evangelista. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva, igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Essa mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, lhes disse Jesus: os filhos deste mundo que nós vivemos aqui agora, casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, têm vida marital, vida sexual. Mas os que são havidos por dignos de alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, os que são havidos por dignos, não são todos. E a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressurgir, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama Adonai o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Se Deus chamou, Moisés chamou Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e estes já haviam morrido, é sinal que para Deus eles estão vivos, ou ele viveu.
Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus aproveitou e perguntou para eles: como podem dizer que o Messias é filho de Davi? Todo mundo chamando, né? Vai ser filho de Davi, da descendência de Davi. Visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos: disse Adonai a Adoni: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. A tradução é: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Adonai, Yahvé, Jeová, a Adoni, ao meu Senhor. Ora, se Davi chama a ele Senhor, como é que ele pode ser seu filho? Não está Jesus debatendo a questão da descendência. Ele está debatendo a questão da autoridade. Quem é que tem mais autoridade aqui? É o rei Davi ou é o Messias? É o rei Davi ou é ele? Quem é o que tem mais autoridade? Porque se o Davi chamou o Messias por inspiração divina, e Senhor dele, Davi, então o Messias tem mais autoridade. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ouvindo-o, todo o povo recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, roupas importantes, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aproveitando para a gente falar aqui uma coisa interessante e importante. As pessoas que têm o conhecimento de Deus, que sabem o que Deus gosta, o que Deus não gosta, que sabem que não devem fazer o que Deus não gosta e fazem, a estas é muito mais rápido cobrado. A justiça de Deus vem muito mais rápido. Pode até demorar, mas em geral vem bem rápido. E Jesus está dizendo aqui: se eles que conhecem agem dessa forma fingida, sofrerão juízo muito mais severo. Porque fazem longas orações para justificar o que estão tomando das pessoas. No caso aqui das viúvas. Guardai-vos daqueles que têm aparência de santidade. É isso que Jesus está falando. Porque aparência de santidade não é santidade.